E vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 14. E nunca esqueça isso que eu vou te dizer: a tua vida é aquilo que você crê. Se você crê que ainda é preso e não enxergou a tua liberdade na palavra de Deus, é isso que vai ser a sua vida. Ainda que Cristo tenha te libertado, você ainda se vê preso, na tua cabeça existe a prisão. Se você ainda se vê na mão do diabo, é porque na tua mente você está preso nisso ainda, porque você não entendeu que Colossenses 1,13 já mostrou que você foi liberto do império das trevas. Então a tua vida é aquilo que você acredita. É duro dizer isso, eu sei. Mas conforme eu creio, é o que eu vejo na minha vida, é o que está na minha mente. Por isso a importância de você olhar para a palavra, meditar, entendê-la. Não é pegar um pouquinho ali, pegar outro pouquinho aqui, e abrir a Bíblia assim e falar assim, vamos ver o que Deus vai falar hoje, né? Ou então pegar uma caixinha de promessa, caixinha de promessa só tem promessa. Se Deus quiser te corrigir, Ele não vai corrigir porque só tem promessa. Então vai lá que nem aquele homem que fica lá, aí vem o periquitinho lá, puxa uma coisinha, né? Fica fazendo a mesma coisa que a caixinha de promessa. Isso não vai resolver. Você precisa conhecer a palavra de Deus, parte por parte, formar o quebra-cabeça, ter uma visão do Evangelho. Se você não tiver isso ainda, meus irmãos, sinto dizer, você não está com uma fé madura. O que é uma fé madura? Vamos supor, esse telhado aqui precisa consertar algumas coisas. Eu tenho tentado, mas está difícil. Então vaza-se algumas coisas, mas se eu trocar todas essas telhas não vai vazar mais nada. Então fé madura é isso. É quando todas as goteiras, pela deficiência de conhecimento da palavra de Deus, não tem mais. Foi tudo tampado, um telhado novo. Não pinga mais nada. Então essa é a fé madura. Então esse é o alvo do meu coração, ver cada um de vocês uma fé madura, forte. Mas para isso precisa o quê? Conhecer a palavra de Deus. Então vamos lá, Mateus capítulo 14. Nós vamos ler do versículo 22 até o 33. Quero falar um pouquinho sobre a dúvida, duvidar, né? Então, Mateus 14, versículo 22 até o 33. Abra aí e acompanhe a leitura da palavra de Deus aí na sua Bíblia. Versículo 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao ver-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com ele, com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? E subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Oremos. Deus grande, aqui está uma parte da palavra diante de nós. Não está aqui por acaso, Senhor.
Existe algo por trás desses versículos tão profundos que quer nos ensinar a verdade. Assim, abra o nosso entendimento, Senhor. Olha os meus irmãos e irmãs. E olha também o meu coração. Precisamos muito de certos quesitos, certa compreensão da Tua palavra. Assim, nós dependemos muito do Teu Espírito. O vaso é só barro, Senhor. Mas a excelência do poder é Deus, que vem de Deus. O Deus que nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito é que torna a coisa viva, é que vivifica. Assim vivifica, Senhor. Dentro do nosso coração a Tua palavra, pela fé em nome de Jesus. Fala assim, amém. Então, por trás de cada passagem das Escrituras, nada disso aqui aconteceu por acaso. Por trás de cada passagem da Escritura existe uma ação de Deus. Deus sabe que todas essas coisas vão ficar registradas. E muita gente no futuro vai entrar em contato com esses acontecimentos através da palavra de Deus, e Deus vai revelando no coração de cada um a palavra. Então, por trás de cada parte da palavra de Deus existe um ensino, uma coisa profunda que Deus quer que saibamos. Então Jesus compele os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado. Ele estava cercado por uma grande multidão. Enquanto ele despedia aquelas multidões, ele queria também ficar um pouco sozinho e orar. O barco já estava longe, a vários estádios da terra, açoitado pelas ondas, né? O vento, como sempre, era contrário. Agora Jesus vem se revelar a eles de uma forma diferente. Jesus quer ser visto de uma forma diferente pelos discípulos. Jesus nunca declarou assim abertamente quem ele era aos discípulos. Mas ele ia fazendo as coisas e pregando e ensinando. E os discípulos, ao ouvirem e vendo o que ele fazia, o próprio Deus ia trabalhando no coração dos discípulos e revelando a eles quem Jesus Cristo era. Você pode ver que aqui mesmo, no capítulo, 2 capítulos depois, no capítulo 16 desse mesmo evangelho, você vai ver que Jesus faz uma pergunta: o que as pessoas estão dizendo a meu respeito? Uns disseram Elias, Jeremias, João Batista, que ressuscitou dos mortos. Falaram um montão de gente que havia vivido no Velho Testamento e morrido. Aí Jesus pergunta para eles: e vocês que dizem ser quem eu sou? E Pedro diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus disse para ele: Pedro, você é feliz, porque não foi carne e sangue que te revelou essa verdade, mas meu Pai que está nos céus é que revelou isso. Você só pode compreender isso por revelação. Então Jesus Cristo, através do que ele fazia, falava, os discípulos pouco a pouco iam conhecendo quem ele era. Ele não falava quem ele era assim abertamente: eu sou isso, eu sou... Só um pouquinho antes da cruz é que ele se revelou e mostrou quem ele era e falou a respeito de si mesmo. Até então ele ia caminhando e fazendo a obra, e aqueles que estavam mais perto, que o acompanhavam, que o ouviam, eles iam tendo a revelação de Jesus Cristo. É a mesma coisa, cada vez que a gente prega a palavra, vocês estão seguindo a Jesus. Até onde você vê e conhece Jesus? Mas na medida que você vai acompanhando e seguindo e ouvindo a palavra, Deus vai revelando Jesus no seu coração. Então Jesus vem se revelar a eles de uma forma diferente, de uma forma que eles não estão acostumados. Eles estão lá na 4ª vigília da noite remando, o vento é contrário, não é? Aquela dificuldade. E Jesus vem andando sobre as águas, a ter com ele andando sobre as águas. Se o vento era contrário, então se imagina que aquela água estava subindo, descendo. E como Jesus vinha andando por sobre as águas? Será que ele subia, descia, que nem um barco assim? Eu acredito, não está escrito, mas eu acredito que ele vinha pairando assim, ó.
né? As águas se mexendo, mas ele vinha por cima daquilo pairando assim, tranquilo, andando. Você acredita? Vindo em direção ao barco. Aquilo foi tão extraordinário que eles olharam para aquilo, eles não estavam acostumados com essas coisas. E o que a Bíblia diz que eles fizeram? Quando eles viram Jesus, né, andando sobre as águas, a Bíblia diz que eles ficaram aterrados. Aterrados não é ter um medo pequeno, assim, um sustinho, né? Que nem uma irmã vê uma baratinha, uma barata, né? Não é, ficar aterrado é ficar desconcertado, desequilibrado mesmo. Desconcertado. Eles viram aquilo vindo daquele jeito que era Jesus. Então eles ficaram aterrados. Eles ficaram caídos mesmo, né? E exclamaram, é um fantasma. Vocês estão entendendo isso ou não? E tomados de medo gritaram. Então olha o pavor que aconteceu dentro do coração deles. Mas Jesus, olha, meus irmãos, eu tenho anseio de ver certas coisas no mundo espiritual, né? Eu já até orei assim para Deus eu gostaria tanto de dar uma saidinha do corpo. Eu sei que Paulo foi até o terceiro céu e ele disse assim, se no corpo ou fora do corpo eu não sei, só sei que eu tive lá. Ele foi até lá, não sabe se o corpo foi junto ou se foi só o espírito, mas não interessa como ele foi. E algumas vezes eu já orei e falei, Deus, eu estou aqui limitado, a minha carne me segura tanto. Isso não é doutrina, isso é uma conversa de pastor com ovelha, tá bom? Eu gostaria tanto de te adorar sem a interrupção da carne, porque eu estou te adorando em espírito, mas minha carne é pesada. Ela tem tantas emoções pesadas e me segura. Eu não consigo te adorar em liberdade como eu entendo e gostaria que fosse. Eu gostaria só por um minutinho. O Senhor me dá uma desligadinha assim, só um minuto, não quero mais que isso. E te adorar em espírito plenamente, como eu nunca te adorei, para mim, me derramar na tua presença. Até hoje não aconteceu, também não pedi mais, só umas 200 vezes, né? Mas eu penso que nós não estamos preparados para ver o mundo espiritual. Para ter assim, manifestações grandes de Deus. Nós não estamos preparados para ver um anjo. Jesus vem andando, eles andavam com Jesus, eles viram o milagre de Jesus, mas bastaram ver uma coisinha diferente que ficaram aterrados, ficaram amedrontados, gritaram, aqueles marmanjões lá, né? Que um brigava com o outro para ser melhor, né? Um do que o outro. Então eu penso que nós ainda não estamos preparados para ter uma visão como Paulo teve, que caiu cego na hora por terra. Porque o nosso mundo emocional humano é muito grande, ele vê uma coisa sobrenatural, ele não suporta isso. Então ele não está preparado. Então bastou Jesus ir andando sobre as águas, era Jesus mesmo. Mas o medo, o estado emocional da carne, que só acredita no que raciocina, no que vê, viu uma coisinha diferente, já entra em pânico, não é? Já fica aterrado. Então eu penso que Deus ainda não nos abre assim o nosso entendimento de uma forma mais intensa, porque ainda nós somos muito crianças espiritualmente, muito bebezinhos, muito frágeis. E se aparecer um anjo assim, que é para a gente morrer na hora ali, já vai para a glória com o anjo. Já, né? Vocês estão entendendo isso? Você não tem anseio, preste atenção. Veja bem, eu vejo gente falar assim, eu tenho visão disso, mas as visões dele é uma minhoquinha, uma formiguinha, é um pinguinho de óleo, isso aí para mim não dá, essas coisas não dá. Isso aí é mais da cabeça do que de Deus. Você não tem um anseio de vez em quando você está orando assim, e adorando a Deus e abrir vamos dizer assim para você entender, um portal no teu espírito? E aí você está na presença de Deus, você vai adorar como nunca. Como nunca. Suas emoções vão ficar ali um pouquinho dormentes, né?
e você vai ter uma experiência com Deus como nunca você tem, uma visão de Cristo como nunca. Eu tenho um grande anseio, eu sei que um dia isso vai acontecer, viu, meus irmãos? Se um dia você chegar domingo aqui e falar, cadê o pastor? O pastor sumiu, já era. O que aconteceu? É verdade. Você acredita nisso? Eu acredito, né? Então, continuando. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Então Pedro ousado, Pedro era sanguíneo, né? O sanguíneo é aquele que, atirado, ele vai na frente, ele não pensa, ele já quer fazer logo. Então o sanguíneo, ele estando na frente da obra é muito perigoso, por quê? Porque se o pastor é sanguíneo, ele já vai atropelando tudo, ele não pensa, ele vive por impulso. Então ele já vai atropelando tudo, ele vai na frente, aí entra em cada buraco, em cada situação terrível. Não é bom sanguíneo para a obra. Mas Pedro, bom, então se és tu, eu já quero andar também sobre as águas. Pedro era sanguíneo, era ousado. Ele quis se atirar nessa dimensão sobrenatural para andar sobre as águas. E o que Jesus Cristo disse para ele? Respondeu-lhe Pedro e disse, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo sobre as águas. Ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Então Pedro andou, né? Jesus mandou, ele acreditou naquela palavra e ele, não sabemos quantos passos deu, mas ele andou sobre as águas, literalmente, como está aqui. Reparando, porém, na força do vento, olha lá, de novo vem o lado humano, que atrapalha tudo. Teve medo, né? Ele voltou ali para a alma, para as emoções, para o natural, porque não é normal na nossa cabeça alguém andar sobre as águas. Então a gente gosta de acreditar naquilo que é normal, que a cabeça entende. Eu acredito que 2 mais 2 é 4, está provado, a matemática prova, então eu vou acreditar se alguém me dizer isso. É por isso que as pessoas criam mecanismos fáceis de entender, eles transferem Deus até para o fio, se quiser. Porque a pessoa entende que aquilo é fio. Então é mais fácil ela compreender para tentar acreditar, mas é uma fé falsa, né? Então Pedro, ele foi andando sobre as águas, mas quando ele caiu ali no lado humano dele, veja bem, ele está na fé numa palavra de Jesus, vem, a palavra de Jesus sustentaria ele a andar e voltar. Mas o que aconteceu? Quando ele volta no natural, ele repara a força do vento, acontece uma coisa dentro do coração dele, ele teve medo, o medo que trava, que segura. E o que aconteceu com ele? Ele começou a afundar e ele gritou, Senhor, salva-me. Prontamente Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe e disse, homem de pequena fé. Agora, por que Pedro afundou? Ele diz assim, por que? Jesus faz uma pergunta para ele, por que duvidaste? Então, pense um pouquinho comigo, queridos, olha. A dúvida é uma incerteza que surge dentro do nosso coração. Nos leva à hesitação, nos leva a não acreditar, a desconfiar das coisas. Nós, humanamente, temos que desconfiar de certas coisas da terra, de certos negócios, de certos relacionamentos, no nível humano. Mas quando a coisa está escrita na palavra de Deus, eu não posso desconfiar, eu não posso duvidar, porque aquilo de fato está escrito. Atrás de cada versículo desse tem a garantia da pessoa do próprio Deus. Então, essa dúvida é uma coisa que vive dentro do coração, e essa outra palavra, medo, o primeiro sentimento que o homem, depois que pecou, teve, ele teve medo. É um dos sentimentos mais fortes e destrutivos na vida de uma pessoa. É um gigante da alma, é uma coisa da alma dela. Né? Então, quando a pessoa cai nesse sentimento, nessa desconfiança, hesitação, incerteza, não acredita, ela cai na dúvida. E ela não consegue entrar num nível sobrenatural mais profundo. Numa vida com Deus mais profunda, né? Então, entenda isso, eu não posso ter uma coisa mais... Veja bem, nenhuma experiência é superior à palavra, nenhuma emoção é superior à palavra. Então, quando eu falo alguma coisa mais profunda, eu falo o seguinte, profundo naquilo que a palavra garante.
tudo aquilo que não é da palavra, por mais lindo que seja, aí você tem que desconfiar. Então a dúvida é uma coisa que nos impede de termos uma visão, uma segurança, uma profundidade maior naquilo que está escrito na palavra de Deus. Então, quando é que Pedro começou a afundar? Quando ele olhou, ficou impressionado com o vento, ele perdeu aquela palavra de Jesus de vista, e ali ele começou a submergir, e Jesus disse para ele: por que você duvidou? Sabe o que aconteceu com você, Pedro? Você duvidou, estava indo bem, estava andando. Mas você duvidou. Então a dúvida é um grande inimigo de cada um de nós. Porque ela nos tira da verdade, do poder da palavra de Deus. Agora eu vou fazer uma pergunta para você, de novo, o mesmo versículo. Você acredita que é um liberto do império das trevas? Acredita que é justificado? Agora você acredita que Deus sustenta a sua salvação? Acredita que foi comprado pelo sangue de Jesus? Acredita que o Espírito está dentro de você agora? Porque se você não acredita, você duvida. Essas coisas nunca serão reais para você. Acredita que todo aquele que é nascido de Deus, Deus guarda e o maligno não lhe toca? Se eu duvidar, isso não vai ser real para mim. Eu estou na dúvida. Vocês estão entendendo isso? Então é isso que faz nos afundar em certa situação. É isso que nos tira do poder da palavra, da realidade da palavra de Deus, que tirou Pedro de andar sobre as águas, fez com que ele afundasse por causa da dúvida. Então vamos ver mais uma coisinha aqui. Nós estamos aqui em Mateus, vamos ali para Mateus 21, vamos um pouquinho para frente. Mateus 21, a partir do versículo, deixa eu chegar lá e eu vou falar o versículo. Aqui, versículo de número 18, a figueira sem fruto. Mateus 21, 18. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e, não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. A figueira secou-se imediatamente. E os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade te digo, se você tiver fé e não duvidar, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo a este monte disserdes: ergue-te, lança-te no mar, tal sucederá. Agora olha aqui o versículo 22. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, receberei. Jesus, ele falou com a figueira. Veja bem, Jesus não está com raiva da figueira. Ele sabia que não tinha fruto na figueira. Ele não foi procurar ali assim, displicentemente. Ele sabia que não tinha fruto. Ele sabia tudo. Ele quer trazer uma lição de fé para os discípulos. Então ele vai procurar figo, não tem. Ele não está com raiva. Figueira, estou com raiva de você. Jesus não tinha essas manifestações comuns do pecador que nós temos. Então ele lançou uma palavra: olha, nunca mais nasça fruto de ti. E os discípulos viram que aquela figueira foi afetada por aquela palavra, ela secou. Agora Jesus vai trazer uma lição de fé. Eles disseram: como secou imediatamente a figueira, secou depressa? Jesus disse: olha, em verdade vos digo, se você tiver fé e não duvidar, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até a este monte, devia ter um monte na frente deles. Se você disser até este monte: ergue-te, lança-te no mar, tal sucederá. Agora presta atenção: tudo quanto você pedir em oração, crendo, olha lá, crendo você vai receber. Então o que Jesus ensinou? A questão é que, pela fé na palavra de Deus, nós podemos fazer coisas extraordinárias.
Nós podemos, você acredita ou não? Isso aqui que ele disse é verdade ou não? Então, veja bem, eu só aplicaria uma fé dessa na minha vida. Geralmente a pessoa que tem uma fé dessa na vida dela para ter coisas pessoais. A maior parte do povo de Deus não busca o reino de Deus. Ele busca as coisas pessoais. Eu quero soluções para mim. Quero melhorar financeiramente, eu quero uma cura, eu quero isso, eu quero. Então, a maior parte do povo de Deus, quando se fala em fé, na mente deles vem, como eu vou satisfazer a minha avareza, a minha cobiça. Eu quero ter fé humana, né? Mas eu preferiria ter esse tipo de fé em favor das pessoas, em favor da igreja, não digo minha igreja, mas da igreja em forma geral. Mas ele disse o seguinte, que a dúvida, olha, se você orar, se você acreditar e não duvidar, o problema é que o nosso mundo emocional destruído, ele é enganoso. E quando ele não entende uma coisa, a primeira coisa é rejeitar e duvidar. A primeira coisa é desconfiar daquilo que vem de Deus. Porque não bate com aquilo que eu sinto. A dúvida é hesitar em toda e qualquer situação da palavra de Deus. Mas ele disse, se não houver dúvida, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até se esse monte disser, ergue-te, lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedires em oração, crendo, você vai receber. Você acredita nisso? Então pensa você ali no pé da tua cama. E você fala com Deus, Deus, com fé ali dentro do seu coração. É isso e aquilo. Você é o justificado. Você sabe que a sua fé chega direto ao trono de Deus ou não? Que não tem um demônio para segurar a tua oração. Você sabe disso, acredita ou não? Então imagine você conversando com Deus certas coisas ali, não duvidar no coração. O que acontece é quando a gente ora, depois a gente sai da oração, a gente vê a circunstância e volta para ela, acredita nela, não acredita na resposta da oração. Quantas vezes nós fizemos vigílias, eu vi gente passando a noite toda orando, depois quando ela ia sair da igreja, dizia assim, ora por mim. Sabe por quê? Porque ela não acreditou em nada do que ela orou a noite toda ali. Não acreditou. Então a dúvida é uma coisa terrível, que nos faz afundar, nos impede de permanecer, de ver, de se aprofundar, de explorar certas verdades na palavra de Deus. Acredita nisso? Vamos lá, Romanos capítulo 4. Vamos ver um homem que não tinha mais condições, que é Abraão, você sabe disso. Não tinha condições mais de ser pai, ele era velho, já estava amortecido, e ele veio ter um filho no momento que não tinha condições de ter nada, né? Então você conhece essa história. Deus prometeu um filho a Abraão, fazia 25 anos, Abraão ficou velho, não tinha mais força física, o ventre da mulher dele não tinha mais condições de gerar filhos, né? E a partir do versículo 19, ele fala assim, e sem enfraquecer na fé, Romanos 4,19, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi imputado por justiça. Então, para aí um pouquinho. A Bíblia toca nesses pontos aqui, ó, sem enfraquecer na fé. Agora, ele tinha uma grande oposição nele mesmo, era o corpo dele. E a Bíblia fala a idade que ele tinha, ó, embora levasse em conta seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos a idade avançada de Sara. Então Abraão tinha dois grandes obstáculos. Primeiro, o próprio corpo dele, amortecido. Estava velho, não tinha mais condições de nada. Pensa nisso. E ele olhava para a mulher dele, e ela tinha uma idade avançada, não tinha mais condições de ser mãe. Agora, se ele
fosse olhar para isso, ele duvidaria, ele não acreditaria na promessa de Deus. Mas a Bíblia diz que ele, sem enfraquecer na fé, embora na carne dele ele tivesse tudo para duvidar e desconfiar da promessa de Deus. Então ele teve que superar isso, ele teve que ficar acima daquilo que sentia, acima daquilo que ele via na mulher dele, sem condições de ser mãe, já uma senhora velha. Mas a Bíblia diz que ele se fortaleceu na fé. Então, repare bem, por isso que eu falo que a fé não é uma questão de emoção, de sentimento, de chorar, de sentir, sabe, eu quero sentir coisa. Isso é totalmente prejudicial à fé. Eu fui um que andei muito em busca de sentimento durante alguns anos, porque não entendia isso. E a pessoa acaba ficando tão aprisionada pelas emoções, que ela não consegue crer quando ela não sente nada. Ela não consegue acreditar quando ela se sente mal, porque ela é uma emoção total, é isso que ela é. Então as emoções, eu descobri que elas são grandes inimigos da fé, porque nós temos muitas emoções contrárias que nos levam a duvidar da palavra de Deus. Então Abraão, ele teve que ficar num nível acima daquilo que ele sentia na carne, daquilo que ele via na mulher. Mas a Bíblia diz o quê? E não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Olha lá o espírito dele, estando plenamente convicto de que era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso também lhe foi imputado para a justiça. Então Abraão, ele creu no momento de crise, de fraqueza, de debilidade. Ele não caiu naquela dúvida, ele não afundou naquilo que geralmente a nossa alma nos quer levar e nos quer afundar. Você está entendendo isso, queridos? Por que eu estou trazendo essa palavra para você? Porque eu quero que esse ano você tenha tanta convicção do Evangelho, mais do que nunca você teve. Você enxerga o que é ser um filho. A coisa mais nobre do Novo Testamento é você entender o que é ser um filho de Deus. Se você entender o que é ser filho, biblicamente, você vai entender o Evangelho. Todas as características de um filho. Quero que isso cresça dentro de você. Quero que a gente saia dessa meninice humana, racional, que tudo é raciocínio. Saia das nossas limitações. Estou cansado das nossas limitações. Você não está? Porque a gente fica num nível humano, cheio de coisinha, enroscado num montão de teia emocional que não serve para nada, não assume o Evangelho. A pessoa fala assim, toma posse da bênção, né? Quem tem que tomar posse do Evangelho, da verdade do Evangelho, me casar, me tornar um com Ele, viver nesse nível de vida do Evangelho, isso é viver em liberdade, cheio do poder de Deus. Então Abraão, ele transcendeu aquela coisa. Ele aprendeu, demorou 25 anos. Mas ele aprendeu, e no momento de crise geral, foi ali que o milagre aconteceu na vida dele ser pai com 100 anos e a mulher com 90. Pensa nisso. E sem enfraquecer na fé, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Só mais um detalhe aqui. Vamos agora para Tiago, capítulo 1. Você quer que eu grite um pouco para te emocionar? Quer que eu bata o pé no chão? Mas eu posso fazer isso, aí você vai ficar meio eletrizado aí, né? Tiago, capítulo 1, versículo 5. Ele está falando como obter sabedoria de Deus, né? Então ele fala assim, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que só dá a alguns especiais, a outros não, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, isso lhe é concedido. Agora, ó, peça porém com fé, em nada duvidando. Olha a dúvida de novo. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Presta atenção. Peça porém com fé, em nada duvidando. O que duvida é semelhante à onda do mar. Então você
Todos aqui já foram na praia, sim ou não? Você fica lá e aquela onda vem forte, morre na praia e volta. A vida toda da onda é um vai e vem. É ou não é? Você vê uma ondinha parada assim? Ela não para, porque ela vem e vai, é onda do mar, vem e vai. Então ele está dizendo que a pessoa que duvida é assim, ela não é firmada em nada. Ela é inconstante, ela não é fundamentada, estabelecida. Então a vida dela é isso, ó, é onda do mar. Vem forte, para na praia, volta fraquinha. Daqui a pouco vem, traz até algum surfista lá, né? Mas depois, ele fala que o que duvida, o que ainda não é maduro, ele é como a onda do mar, inconstante, uma pessoa não é firmada. Você já viu, por exemplo, uma criança, ela muda rapidamente a criança. Você pode falar uma coisa para ela, pode querer aquilo, daqui a pouco ela vê outra, e ela vai querer aquilo. Num dia ela pode querer 5 coisas diferentes e à noite a sexta. Por quê? Porque ela é criança, ela não é madura, não é formada, então a vontade dela roda para as cores das coisas, ela não é madura. Então, é isso que o inconstante é isso, não é alguém firmado, não é alguém enraizado, não é alguém estabelecido, que sabe o que acredita, fincado na verdade, que não vai para lá, não vai para cá, ele é estabelecido. Então ele diz assim: peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante a onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Ela não supõe esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Então esse homem não vai alcançar o Senhor. Eu fico pensando numa pessoa que acorda dizendo assim: meu Deus, hoje eu estou presa. Aí meio-dia ela se sente melhor. Aí chega a tarde: meu Deus, eu estou presa de novo. Aí à noite ela está presa. Meu Deus, como é que vai viver alguém assim? Uma pessoa que acorda de manhã: oh, legal, mas meio-dia veio uma emoção. Ai meu Deus, caí no cativeiro, eu dei brecha. E essa brecha está em mim, acho que eu vou fazer uma batalha espiritual. Aí eu melhorei, mas como é, meu Deus, como é que ela vai viver uma vida de crente assim? Vocês estão entendendo? Isso é uma coisa terrível, a vida dela. Ela não é madura, não é fincada, ela é inconstante em tudo aquilo que ela acredita, não se firma em nada. Em nada. Você é firmado na graça de Deus ou não é? É firmado na justificação ou não é? É firmado na redenção ou não é? É firmado na reconciliação ou não é? Está fincado nisso ou ainda duvida de um monte de coisa? Não supõe esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Olha lá, homem de ânimo dobre. O ânimo dele está assim, ó. Inconstante em todos os seus caminhos. É aquele moço que: vou casar. Será que eu caso? Será que eu não caso? Então ele já está ensaiando o passinho da dança. Caso, não caso. Caso, não caso. Né? Vou, não vou. Fica assim. Eu acredito. Você entendeu? É inconstante em todos os seus caminhos. Isso afeta a vida dele e de todos que estão ao redor dele. É inconstância. Você entende isso que eu estou dizendo ou não? Então, onde brota a dúvida? Nessa nossa alma, que foi afetada pelo pecado, nesse campo emocional destruído que todos nós temos, mesmo o salvo, ainda ele está em fase de restauração na alma. Tem que amadurecer, se firmar na verdade. Isso é uma coisa terrível, que reina às vezes na vida de muitas pessoas. Agora vamos lá, vamos voltar para o texto. Mateus capítulo 14. Versículo 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo. Sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. Ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus.
reparando, porém, na força do vento, teve medo. Olha o medo lá, ele caiu naquelas emoções. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente estendendo a mão, Jesus estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que duvidaste? E subindo ambos para o barco, cessou o vento. Agora olha o que isso ocasionou. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. O que aconteceu no coração de todos eles, e no coração de Pedro, né? Repare bem, ele não acalmou a tempestade antes, ele, depois que entrou no barco, acalmou tudo. E isso mexeu tanto com o coração deles, que todos eles verdadeiramente o adoraram. Agora, isso deve ficar assim, excitar o seu coração: pastor, eu gostaria tanto dessa fé, de ver isso, pastor, eu gostaria tanto. Então, não pense que vai fazer uma coisinha assim, pim, e a fé vai brotar em você do dia para a noite. Como é que a fé vem para uma pessoa? Pode vir uma fé falsa e posta na sua mente, no seu coração, como pode vir uma fé verdadeira. O que é uma fé falsa? É baseado em falsas informações, nas coisas que os evangélicos inventam. Né? Está cheio de fé falsa por aí. A pessoa inventa um montão de coisas, cachoeira do milagre, põe lá, se você tocar aqui nessa água, é uma fé falsa. Não é, cachoeira do milagre não está na palavra de Deus, é uma fé falsa. Você vai exercitar a fé numa coisa falsa, não é a fé verdadeira. Então, pastor, como é que eu vou vencer a dúvida, andar sobre as águas? Como vem a fé? Romanos 10, olha lá. Eu estou em Coríntios, não vou achar nunca. Romanos 10, assim a fé ela vem. Ela vem. Olha lá, versículo 17. Deixa eu ler aqui. Deixa eu ler aqui. Versículo 8 do capítulo 10 até o 17. Porém que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos são os pés do que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. É isso mesmo, pastor, nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na pregação? Assim a fé, ela vem. Como é que a fé vem? Pela pregação. E a pregação, ou ouvir, vem pela palavra. Então nunca esqueça isso, queridos. Olha, a fé, ela anda juntinho com a palavra, porque a pregação da palavra é que traz a fé. Não adianta, a fé não vai vir assim e entrar na minha cabeça. Então como é que eu vou ter uma fé que não duvida, pastor? Uma fé madura. A fé vem pelo ouvir a palavra, pregação, não coisa falsa. Então, se eu chegar aqui, mostrar uma água para você, dizer que essa água vai te libertar, isso é fé falsa. Isso é engodo, você vai cair em engano, porque Jesus não está na água. Então, existe um monte de coisas sendo pregadas que é pura falsidade. Não é a fé bíblica, mas a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então é assim,
conforme eu vou entendendo a palavra, eu não entendo a palavra do Evangelho do dia para a noite. Conforme eu vou entendendo, vai clareando. Então, na mesma medida que eu vou entendendo, o Espírito vai acrescentando fé naquilo que eu vou entendendo. Conforme eu vou ouvindo a respeito do Evangelho, da justificação, da redenção, a coisa mais difícil é uma pessoa acreditar que ela é livre. Mesmo no meio dos conflitos, é difícil ela não entender a redenção do Novo Testamento. Dificilmente ela vai acreditar que ela é uma liberta de Deus. Se ela não entender o que é a redenção da cruz, que Cristo é o Redentor, o que redime, o que liberta, dificilmente ela vai acreditar que ela é uma liberta e vai andar como uma liberta. Ela não vai acreditar, por isso que ela precisa ouvir a palavra. A redenção, o que é redenção? É o fim do cativeiro, o que consiste? Ela vai ouvindo e a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então a fé é uma coisa crescente, de fé em fé, de glória em glória. Então a fé, ela vai crescendo, na medida do teu conhecimento bíblico, ela vai crescendo. Você vai conhecendo mais e vai crescendo mais, até que um dia que você percebe que dentro de você tem uma segurança tão grande, está fundamentada a verdade da palavra ali, você não se move mais, você não é mais levado por nenhuma emoção na sua vida, você não é mais levado por nenhuma conversinha de alguém famoso que prega o Evangelho e não prega o Evangelho. Você não é mais enganado. Você está tão enraizado, você percebe o efeito que a verdade da palavra ouvida, pregada, ensinada criou dentro de você. Agora, se eu sou uma pessoa distante do Evangelho, você pode assistir todos os programas de televisão, não ouvir 10% do Evangelho. Eu falo isso porque eu pesquiso, eu vejo. Vai ser gerada em você a mesma confusão religiosa que está sendo gerada. Mas conforme eu vou ouvindo, trabalhando, explorando o que é o Evangelho, então o que vai acontecer? A fé vem pelo ouvir, pela palavra, aquilo vai brotando dentro de mim. Então vai chegar um tempo, queridos, olha, isso é experiência própria, presta atenção. Vai chegar um tempo que dentro do seu espírito cria um depósito. Paulo disse, eu sei em quem tenho crido. Estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito. Né? Paulo fala para Timóteo, guarda o bom depósito que há em ti. Preserva a sã doutrina. Você vai descobrir que dentro de você cresceu um depósito da verdade. Tão sustentável, tão forte, maduro, que você já não depende mais de nada para andar na presença de Deus. Você não depende de louvor, não depende de profeta, não depende de nada, é você e Deus, você é um independente, faz parte da igreja. Mas tem algo dentro de você maduro, enraizado, que pode vir o vento que for, aquilo não é removido de dentro de você, mas como vem? Pela palavra, pela palavra, pela palavra. Você entende isso? E um dia você vai ter uma experiência de andar sobre as águas. Você não vai lá na praia e falar, agora eu vou ver se eu vou andar. Mas aí vem tanto problema, tanta guerra, tanto conflito na tua cabeça, tanta coisa, que quem está na dúvida vai afundar e você vai aprender, e você vai começar a dar uns passinhos sobre tudo isso. Você não é mais aquele mesmo que fica caído, afundado, que nem antigamente. Você não é mais aquele mesmo que está com a mesma preocupação de 10 anos e aquilo não sai da sua cabeça. Você vai perceber que uns passinhos sobre as águas você vai começar a dar, mesmo com os problemas. Você vai entrar num descanso, numa segurança de Deus. O corpo vai cansar, o corpo cansa. Mas lá no espírito, não tem mais aquela dúvida, aquela incerteza, aquela insegurança, aquele medo, aquela fraqueza que te afundava o tempo todo. Você entende isso ou não? E aí você vai descobrir a coisa mais importante de tudo. É que os verdadeiros adoradores,
O Pai procura os verdadeiros adoradores. E vão adorá-lo como? Então depois que você começa a dar uns passinhos sobre as águas, está maduro, convicto, então você sai da meninice, você não fica assim, oh Deus, me abençoa, oh Deus, quero bênção, oh Deus. Você vai falar assim, Deus, o Senhor sempre me abençoa. Eu vou ocupar meu tempo para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Então você vai começar a adorar a Deus. Um espírito livre. Meu Deus, você está entendendo isso? Está mesmo? Então você vai ser um pouquinho desse nível de preocupação, 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 preocupação. Estou preocupado. É isso que faz a gente ficar velho de cabelo branco. O meu, eu não como, está ficando já. Você vai andar seguro. Você entende isso, queridos? Não existe um descanso para o povo de Deus. Cristo é o nosso descanso. Aceita a palavra de hoje? Aí você vai adorar a Deus. Aí você vai parar e falar, Senhor, eu poderia pedir tanta coisa, mas eu já descobri. Eu vou te adorar. Eu vou te adorar. Eu vou te adorar e te adorar. E te adorar. E vou te adorar. Um pouquinho de tempo que eu paro na tua presença. Não quero desperdiçar palavras. Eu vou te adorar. Vamos ficar em pé, queridos. Vamos ficar de pé. Vamos ter que cantar em espírito. Vai ter que sair essa agora. Feche os seus olhos. Aí dentro do teu coração fala assim, Senhor, eu te adoro, Senhor. Eu te adoro, te adoro, te adoro, Senhor. Lançai sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Ai, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim o tempo todo Ele cuida de nós. Olha, meu irmão, para o teu passado. Quantas coisas Ele fez por nós.